Shalom, shalom, David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série Maratona Porção Semanal. Parashá da semana, Vayeler. Falaremos sobre algo incomum que aconteceu no final da Parashá. Estava sendo dito sobre um assunto que era da reunião do povo de Israel a cada 7 anos em Jerusalém, que o rei faria toda a leitura da Torá para eles, de algumas partes do livro de Devarim, e depois aconteceriam algumas ocasiões, alguns eventos, e estava falando sobre esse assunto, e do nada entrou um assunto diferente no meio disso, e a gente vai entender o porquê, e o que esse assunto está conectado com os nossos dias de hoje. Do meio do nada, Moshe começou a explicar, antes de sua morte, sobre o que? Acharit Hayamim, o final dos tempos, o final dos dias, o tempo que a gente se encontra hoje. Ele vem avisar sobre um ato muito terrível, que ele vai irritar, vai deixar Deus irritado com o ser humano e causar um mal, e causar um nível de maldições, um nível de destruição em cima da pessoa que comete esse ato, e é desse ato que a gente vai falar nesse vídeo. Não vai ser fácil esse estudo, vai ser difícil, vai ser pesado, a gente vai trazer aqui coisas bem... indo até um pouco pro lado da mística, e é isso, vamos começar. Deixem o seu like e vamos para o conteúdo. Em seguida, depois de Moshe explicar sobre a reunião do povo de Israel, ele falou o seguinte: que Yadati acharei moti, que eu soube depois de minha morte, que eu sei que depois de minha morte, que ashihet tashritun, que vocês se corromperão, vesarten minaderech, e vocês vão sair do caminho, asher tziviti etchem, no qual eu comandei vocês, Vekarata etchem ara'a baharit hayamim. E aconteceu com vocês algo terrível, um mal muito grande no final dos tempos, no Harit hayamim, nos últimos dias, que ta'asu etara'a beinei Adonai leachitsó bemaase yedechem, que vocês farão algo muito mal aos olhos de Deus, irritando ele só fazendo Deus odiar você, Bemase Edechem, com o ato de suas mãos, com o que você faz com as mãos. Vamos lá. Agora em português, né? Aqui já está traduzido. Porque sei que depois de minha morte vocês certamente vão se corromper. E aqui toda a ênfase é entender o que significa Ashret tashritun. E a princípio é uma redundância, e sempre que tem uma redundância, é um extremismo sobre o que está sendo dito. Quer dizer que Ashret tashritun, isso tem o significado de se corromper, vai ser uma corrupção gigantesca, algo muito terrível. E depois de minha morte, vocês certamente vão se corromper e se desviar do caminho. Então, corromper aqui, Ashret tashritun, e se desviar do caminho que eu ordenei a vocês. Em português está aqui corromper como algo assim, sem muita ênfase nessa corrupção. Em hebraico, a ênfase ela está grande. E se desviar do caminho que eu ordenei a vocês. O mal lhes sobrevirá, virá sobre vocês nos últimos dias, Be'acharit hayamim, no final dos tempos, porque farão o que é mal aos olhos de Deus, provocando com o ato de suas próprias mãos. Então a gente já começa trazendo um versículo lá de Bereshit, lá do livro de Bereshit, que aconteceu com o filho de Eudá, que ele cometeu um ato errado, e a Torá veio e criticou ele por isso, e ele foi morto por esse ato. Onan sabia que a descendência não seria considerada dele, e sempre que se deitava com a esposa do irmão, derramava o sêmen no chão, para não dar descendência ao irmão. Tem alguns motivos por isso, um deles é porque a mulher era muito bonita, aqui, né, a gente vê que a origem desse ato não era algo legal, e ele fazia isso de maneira errada, ele recebeu sobre ele Mitá B'Yedei Shamayim, morte pelas mãos dos céus, e essa é a punição para quem comete esse ato, e a gente vai ver o que o Rambam explicou exatamente o que significa, porque Shichet Artsa, a gente sabe pelo Rambam o que significa, pelo Rashi, o que significa? E derramava no chão. Então, shachet, né, shichet virou derramava. Mantinha a relação dentro dela e lançava o sêmen para fora conforme
Bereshit Rabbah. Agora a gente vai ver o que é o significado Shichet em outras passagens da Torá, o que os nossos sábios da Torá trazem em outras passagens sobre essa palavra. Então a gente vê como desperdiçar, é traduzido essa palavra Shichet, Lishot, contável, como desperdiçar, inutilizar, arruinar, corromper, perverter o propósito correto, transformar algo puro em profano, destruição física, ruína material, devastação. Exemplo disso foi destruir cidades e campos, né, que foi no livro de Devarim, que lá a gente trouxe essa tradução. Corrupção moral, decadência, desvio da conduta correta, que aconteceu em Bereshit, porque que ashhit kol basar et darko, capítulo 6, versículo 12. Então logo a gente vê nessa paraxá que Moshe avisa, no final dos tempos, ashhet, depois da minha morte, ashhet et ashhetun, vesarten min haderech asher tziviti etchem, vekarata, e aconteceu, vocês se desviaram do caminho, e aconteceu o que com vocês? Ara'a be'acharita yamim. Então, no final dos tempos, vai acontecer o mal, vai acontecer coisas terríveis com quem? Com quem? A gente vai ver na continuação aqui no finalzinho. Com quem o quê? Leachis Hashem, irrita Deus, bemasei edechem. Com o ato de suas mãos, ele faz o quê? Ashret et ashreton. Ele causa corrupção, ele causa esse desperdício de sêmen. Igual a gente viu aqui, ó, derramava sêmen no chão, aqui embaixo, derramava sêmen no chão, é a tradução de leashrit, artzah. Derramava sêmen. Leashrit, derramar, na verdade que sêmen está escrito aqui depois. Então, derramar. Ficou aqui como derramar, o leashrit. E aqui em cima é isso. Vai acontecer no final dos tempos. Be'acharita yamim. Para quem irritar Hashem com suas mãos, ashret et ashreton, e derramar o sêmen em vão, com as próprias mãos. A gente vê que no caso de Onan, ele não fez com as mãos. Foi menos pior. Ele teve com a moça, que foi com Tamar, e terminou fora. Aqui nesse caso, é com as próprias mãos. É sabido, com a popularização, né, de tudo que tem a ver com coisas explícitas, vídeos explícitos aí pela internet, que não é novidade para ninguém, que isso daí se espalhou igual um vírus para todas as casas, todas as famílias. Então, a gente tira isso como uma conclusão de que tirar esse mal de dentro da sua família, dentro de você, tirar tudo que tiver ligado com promiscuidade. Às vezes você vai assistir um filme que lá vai aparecer um monte de coisa que vai causar pensamentos e coisas, sabe? Que no final das contas vai levar a isso daqui, né? É exatamente o que está sendo dito. Eu não quero ficar falando também, porque né, eu não sei exatamente quem está assistindo, então a gente vai falar Beremazim de uma maneira indicativa, não explícita. Ok. E fica também aqui uma segular, o próprio Moshe dizendo que você quer se proteger da última guerra, do Harit Hayamim, que vai ser do final dos tempos, de todas as profecias de guerra, de destruição que vai ter no final dos tempos, e se proteger dessa Araá, desse mal que Deus vai jogar sobre aquele que irritou a Deus, fazendo o quê? Com o ato de suas mãos. Qual que vai ser a segular de proteção fortíssima? Não cometer esse ato, afastar isso de você cada vez mais. É claro que tem todo um direcionamento, né? É como alguém que se desvincula de um vício. Inclusive, o Rav Shimshon escreveu um livro sobre vícios, eu vou deixar o link na descrição. Isso se atribui para todos os tipos de vício, tanto cassino, quanto joguinho que não tem a ver com dinheiro, mas que também vicia, quanto esse tipo de vício e todo tipo de vício. E a gente também, na parte de membros, vai fazer vídeos sobre esse assunto, dando uma adrahá, um vídeo de muito mais informação e muito mais direcionamento e aconselhamento dos nossos sábios da Torá, obviamente, sobre como se livrar disso, sobre o mal que isso causa nos mundos superiores, na prática, como isso se cria
seres ruins, porque cada potencial de vida, cada semente é um potencial de vida. O que acontece com tudo isso quando é jogado fora? Quando é desperdiçado? Certo? Então tem bastante conteúdo sobre esse assunto, né? Não vai dar para eu fazer tudo isso aqui. Eu quero muito fazer esse conteúdo, se Deus quiser eu vou fazer em breve, mas ele vai ficar na íntegra, aonde dentro da parte dos membros, convido os senhores a clicar aqui embaixo e participar, suportando o canal, sendo Mesaque Arabim e tendo acesso ao nosso material integral. E lembrando que essa paraxá ela foi 100% traduzida e trazida os sábios principais da Torá, o Malbim, o Rashi e o Ramban, justo sobre a explicação completa do paraxá na íntegra. Lembrando que membros têm acesso toda semana, na paraxá da semana, para poder estudar da maneira integral e entender a paraxá de maneira completa. E outros materiais exclusivos que vão ser lançados nesse local de acesso especial só para membros. E para quem tiver interesse e deseja adquirir esse e-book, por apenas R$ 9,90 você consegue ler essa paraxá Vayeler da maneira integral, com a explicação dos sábios da Torá. E desse modo você vai conseguir ficar sincronizado, estudando sempre. E você vai adquirir de forma permanente. Vai ficar para você quando você quiser estudar paraxá Vayeler, você terá acesso ao nosso e-book. Então vamos ficando por aqui. Tudo de bom e até o próximo estudo.